A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, pela graça de Deus, o Senhor nos concede mais uma oportunidade de podermos meditar na sua bendita palavra. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10 da classe dos jovens, a lição do dia 3 de junho de 2018, cujo assunto é a manifestação do anticristo e o dia do Senhor. Texto do dia, segundo Tessalonicenses 2:2, que diz: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A síntese da lição, a pensar a respeito do futuro leva-nos a uma reflexão profunda sobre o presente, na certeza de que os sinais da vinda do Senhor estão estabelecidos. Então, o foco desta lição é acerca do dia do Senhor e a manifestação do anticristo. Então, o assunto é o assunto sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. E este assunto não pode ser ignorado pela igreja, porque o Novo Testamento, ele apresenta, através dos seus escritores, muito sobre isso. Não apenas o Novo Testamento, mas com relação ao dia do Senhor, nós temos muito material sobre isso no Antigo Testamento, onde a ênfase com relação ao dia do Senhor é sobre o dia do juízo de Deus sobre os pecadores e sobre a humanidade, com especial referência àquilo que também vai acontecer com Israel nos últimos dias. Então, quando nós pensamos sobre o assunto da doutrina das últimas coisas, nós devemos entender as profecias que são relacionadas aos pecadores, aqueles que rejeitaram o Evangelho de Deus e, portanto, não se converteram, não se arrependeram de seus pecados e que serão alvos da ira e do juízo de Deus no dia do Senhor. Temos também que observar com relação a Israel, como eu citei há pouco, Israel, um povo peculiar, um povo separado e um povo com o qual Deus tratará nos últimos tempos também. E o dia do Senhor está bem relacionado ao povo de Israel. E por último, devemos refletir com relação ao dia do Senhor e o seu aspecto referente à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo isso, nós não vamos confundir o assunto escatológico, porque a própria lição fala-nos que, por ser um assunto que existe muitas interpretações com relação a isso, algumas pessoas fogem da discussão, ou seja, fogem da reflexão, e isso não é bom, porque o assunto é extremamente importante e as Escrituras tomam uma boa parte de suas páginas para nos falar sobre isso. Além de que, existem aqueles que, infelizmente, por não atentarem devidamente com relação às profecias e o direcionamento das mesmas com relação à igreja, a Israel e ao mundo ímpio, fazem confusão, além de que também existem aqueles que fazem predições e querem, por exemplo, aplicar situações que acontecem no mundo moderno, no nosso tempo, encaixando certos acontecimentos, e não apenas acontecimentos, mas também querendo encaixar algumas personagens, algumas personalidades do nosso tempo nas páginas da Bíblia e nas profecias acerca dos últimos tempos. E nós sabemos e temos visto que muitas pessoas têm se frustrado com isso.
Então o assunto da doutrina bíblica com relação aos últimos dias deve ser tratado com muito cuidado, com muito zelo, com muita reverência e não tirando nem acrescentando o que a palavra de Deus nos diz. Então devemos ter um trabalho criterioso como de um cirurgião que com muito cuidado usa o seu instrumento, usa o bisturi, usa o seu equipamento para cortar de maneira correta, para fazer um trabalho bem feito, para que o paciente possa ser beneficiado. Então, ao tratar sobre este assunto, deveremos fazê-lo com muito temor, com muito tremor e, acima de tudo, entendendo que não sabemos tudo. Estamos ainda apalpando, mas buscando aquilo que a palavra de Deus nos revela e no santo temor do Senhor podermos olhar para tudo isso. Então o assunto é escatologia e o assunto é o dia do Senhor. E o que Paulo fala sobre esse dia, não apenas nesta epístola aos Tessalonicenses, mas em outros textos também, é claro que nós não vamos nos referir a todos eles, mas apenas a alguns textos onde Paulo se refere ao dia do Senhor. Lembrando que ele pode aparecer como dia do Senhor, dia de nosso Senhor Jesus Cristo, dia de Cristo, dia de Jesus, ou apenas o dia. Mas refere-se praticamente a esse tempo denominado de forma mais geral como o dia do Senhor. E Paulo fala desse dia como um tempo para o qual o crente, o cristão, o servo de Deus, a igreja deve estar preparada. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 10, o apóstolo disse à igreja de Filipos: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Então esse dia, esse momento, essa profecia aplica-se à igreja para que nós como crentes possamos olhar para nós mesmos, para que possamos estar preparados nas palavras de Paulo, sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Também na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo de número 8, ele disse: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós como salvos em Cristo devemos ser motivados pelo Espírito Santo para buscarmos fazer aquilo que é sincero, aquilo que é justo, aquilo que é correto, mas o próprio Deus é quem trabalhará em nós para que possamos ser ou estarmos irrepreensíveis no dia do Senhor. Irrepreensíveis quer dizer sem qualquer tipo de repreensão, ou numa outra linguagem também de Paulo, sem mácula alguma, ou seja, sem mancha nenhuma no dia de Cristo. É assim que devemos estar para esse tempo. Paulo também fala sobre isso quando ele diz lá na epístola, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, onde ele diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, é nesse sentido que a igreja deve olhar esse assunto. Por isso que ele é importante, porque o próprio apóstolo, escrevendo a Tito, ele disse que a vinda do Senhor é a nossa bendita esperança. E o dia do Senhor é o desfecho de todas essas coisas. É o clímax de toda essa profecia com relação ao destino da humanidade, o destino de Israel e o destino da igreja. Portanto, nós devemos pensar sobre isso, nós devemos refletir sobre isso, nós devemos estudar sobre isso, porque é uma doutrina que nos traz esperança. Não deve trazer confusão,
embora às vezes nós tenhamos que ser sinceros, como eu já disse a princípio, de reconhecermos que não sabemos tudo perfeitamente. Todavia, o estudo dessa matéria, dessa doutrina, leva-nos à alegria, à esperança de olhar o futuro e saber que Deus já fez tudo e já revelou tudo que vai acontecer. Detalhes, pormenores, questões que às vezes nós não conseguimos compreender, não devem nos impedir de estudar essa doutrina e de nos alegrarmos com ela, porque esta é uma doutrina que nos move, que nos leva a buscar cada vez mais a santificação e o poder do Espírito Santo, o poder transformador do Espírito em nossa vida, para que nós possamos, sim, estarmos de pé, preparados para o glorioso e maravilhoso desfecho da história e estarmos na presença do Senhor. Então, esse dia, diz Paulo, é um dia em que os crentes serão apresentados irrepreensíveis perante o Senhor pelo poder do Espírito Santo, pela ação de Deus na nossa vida, e que nós possamos, sim, buscar o poder do céu, buscar a ação do Espírito Santo, possamos, sim, buscarmos a santificação, a separação do mundo e a consagração a Deus, colocarmos nisso toda a nossa vontade, todo o nosso empreendimento, para que possamos estar preparados. Agora, um aspecto com relação ao dia do Senhor é que ele será de forma imprevisível. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode prever. Nós não sabemos quando virá. Virá como ladrão. A semelhança do momento imprevisível, não dá para prever. O dia e a hora, o próprio Jesus falou que não se dá para prever. E na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 2 e 4, ele fala também da imprevisibilidade desse tempo. Ou seja, não está no calendário humano, está nos desígnios de Deus, está no controle de Deus. Então é algo que pertence ao Senhor. Pertence a Deus. Aquilo que nos foi revelado, a nós foi revelado, diz Deuteronômio 29, 29. Aquilo que está revelado foi para nós, nossos filhos, para o nosso conhecimento. Existem coisas que estão no conselho de Deus. Assim como os discípulos perguntaram a Jesus certa vez, antes de Jesus retornar ao céu, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder ou pela sua própria autoridade. Não vos compete. Então existem coisas que nós não temos competência para isso. Mas aquilo que Deus nos dá e aquilo que Deus nos mostra é o suficiente para que nós possamos nos alegrar, nos despertarmos e vivermos a nossa vida cristã e a nossa convivência social com os nossos irmãos e, acima de tudo, a nossa comunhão com Deus. Então essa expressão Dia do Senhor, que é usada pelo apóstolo Paulo, refere-se também ao encontro dos crentes com o Senhor. Ele usa essa expressão, Dia do Senhor, Dia de Cristo, para se referir ao tempo do encontro com o Senhor. Será um momento também em que o trabalho será manifesto. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, e versículo de número 14, ele diz: como também já em parte reconheceste em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Então, o trabalho que Paulo desenvolveu ali em Corinto, ele sabia que seria um tempo de glória no dia do Senhor Jesus Cristo, o tempo em que a igreja seria apresentada ao Pai, o tempo em que a igreja seria ou será reunida com o Senhor Jesus Cristo, para que
usando a mesma linguagem de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele diz que estaremos sempre com o Senhor. Então esse ajuntamento será um tempo do resultado do trabalho manifesto, o trabalho apostólico e também o trabalho de todos nós. Aquele ajuntamento, aquele momento glorioso onde Paulo diz que seremos reunidos e estaremos para sempre com o Senhor. Então, o primeiro aspecto é olharmos para a forma com que Paulo usa a expressão dia de Cristo, dia do Senhor, e ele usa nesse sentido da nossa reunião e do nosso encontro. Já o apóstolo Pedro, que também escreveu as suas 2 cartas, ele usa a expressão dia do Senhor e usa a expressão dia de Deus, está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 e também o versículo 12, ele usa essas expressões para se referir a um tempo de destruição, um tempo de transformação envolvendo os céus e a terra. Está lá na carta de Pedro, na 2ª carta de Pedro. Ele usa a expressão dia do Senhor, dia de Deus, para referir-se a esse tempo em que a terra, os céus serão destruídos, transformados, né, mudados, os elementos ardendo se fundirão, e aquela transformação toda. E ele usa a expressão dia do Senhor, dia de Deus, para referir-se àquele tempo. Então é importante a gente observar o contexto em que essa expressão é usada. E a forma com que Pedro usa é o mesmo cenário que nós encontramos no Antigo Testamento sobre o dia do Senhor. Como eu disse na introdução de nossa lição, de nosso estudo, lá no Antigo Testamento, nós não temos o dia do Senhor como um dia de reunião, um dia de gozo. Nós temos o dia do Senhor como um dia de juízo, um dia de acerto de contas, um dia de justiça, de ira, como também o Novo Testamento fala. Mas o Novo Testamento trouxe para nós algo que o Antigo Testamento não revelou na sua plenitude. Ele trouxe para nós aquilo que o apóstolo Paulo fala, como o dia do Senhor, como um dia de regozijo, um dia de encontro, um dia de reunião para os salvos. Então, é importante a gente observar, quando estudamos a escatologia, para entender o contexto em que a expressão é usada. Então, em Paulo, ele usa, no sentido que nós já estudamos, como o momento da nossa reunião. Porque o dia do Senhor não é apenas um dia no sentido de 24 horas ou um evento específico, mas fala-se de um tempo. Então ele usa o dia do Senhor como um tempo em que envolve o encontro com o Senhor. Mas nós vamos ver depois também que ele usa a expressão dia do Senhor para o tempo em que haverá a apostasia e a manifestação do anticristo, antecedendo o dia do Senhor como uma forma de juízo também, que é o que o texto básico da lição trabalha. Então lá no Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, o profeta Joel, no capítulo 2, verso 31, falando sobre o dia do Senhor como um tempo de transformações, de destruição. Nós temos em Malaquias capítulo 4, versos 1 a 5, temos em Sofonias capítulo 2, versículos 2 e 3. Só para parar por aqui, porque teriam muitos outros textos e você pode fazer uma pesquisa, procurar no Antigo Testamento e você vai encontrar o dia do Senhor como um tempo de juízo e como um tempo do trabalhar de Deus com relação ao povo de Israel. O dia do Senhor é aplicado nesse sentido. E um dia de juízo sobre toda a terra, sobre a humanidade pecadora, que o ensino também está no Novo Testamento. Mas como eu já disse, estou frisando bastante, que é importante frisar, mas nós devemos entender também que essa expressão é aplicada também para o encontro dos salvos com Cristo, o seu Senhor, que vai voltar para nos buscar. Então o que percebemos é que para o cumprimento total do dia do Senhor, como o dia do juízo e a manifestação da ira de Deus, será necessária a manifestação do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que Paulo fala no texto bíblico de 2 Tessalonicenses, versículos 1 a 12, que é o texto bíblico básico.
Pois bem, para esse tempo que vai anteceder o dia do juízo de Deus, o dia do Senhor como o tempo do juízo, esse momento será precedido da iniquidade, da apostasia e da manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Então nós teremos a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. É o que o apóstolo Paulo fala na Epístola aos Tessalonicenses, voltando ao texto bíblico básico, Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2:1, quando ele diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. É aquilo que ele falou lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a seguir, quando ele fala do arrebatamento, a reunião da igreja. Então nós temos a vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele e a seguida manifestação da ira de Deus que o Antigo Testamento previu. Precedida essa manifestação da ira de Deus pela revelação do Anticristo, que é o que ele fala nesse mesmo capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então há um contexto todo, há um período todo considerado como o dia do Senhor, onde todos esses acontecimentos haverão de ocorrer. Agora, ele fala sobre a manifestação do filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, que nós entendemos no contexto escatológico, na doutrina das últimas coisas, que é o anticristo, que é a proposta da lição 10 também. A manifestação do anticristo e o dia do Senhor. O anticristo é apresentado por Paulo, então, nesses versículos 3 e 4, e olha o que ele diz no verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então essas palavras de Paulo, elas combinam com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 15, quando Jesus disse que os judeus deveriam estar atentos, né? As pessoas daqueles dias deveriam estar atentos, todos, é claro, com relação ao momento em que a desolação assoladora estivesse no lugar santo. Mateus capítulo 24, verso 5. E isso, tanto que Jesus falou, quanto que Paulo fala aqui em Tessalonicenses, é o cumprimento de Daniel 9, 27 e 11, 31, quando ele fala também dessa figura tenebrosa. E nós encontramos essa figura também lá no livro do Apocalipse. Quando você lê o livro do Apocalipse, você encontra lá também essa figura que vai enganar o mundo, junto com o falso profeta, naquela tríade maligna formada pelo dragão, que é o diabo, pela besta, que é o anticristo, e pelo falso profeta. Então as profecias, elas estão interligadas, e entre os assuntos desses últimos tempos, entre os personagens principais dos eventos finais da história da humanidade, está sim o anticristo. Que a Bíblia fala lá em Apocalipse que o diabo ou o dragão deu o seu poder a essa besta, ou seja, para enganar as pessoas. Então esse tempo de tremenda apostasia, desvio imenso, vai ser precedido do dia do Senhor. Por quê? Porque Deus vai permitir um tempo para o anticristo, para que ele engane as pessoas, para que depois, então, na vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, esse homem do pecado será desfeito, como o próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 8, quando lhe diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca,
e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então essa vinda aqui é a vinda de Cristo em glória para aniquilar o anticristo, e nós sabemos pelo calendário profético da Bíblia, a escatologia, o estabelecimento posterior do reino de Cristo na face da terra. Então, é importante a gente observar sobre isso, porque mesmo a igreja de Tessalônica, que era uma igreja onde Paulo não ficou muito tempo ensinando, mas nós percebemos que no pouco tempo que ele ali ficou, ele passou muitas doutrinas e muitos ensinos para aquela igreja. E se ele fez isso para aqueles irmãos que eram tão novos na fé, ele deu essa doutrina, ele deu esse ensinamento, mostra para nós a importância disso tudo, porque Paulo fez questão de ensinar isso àqueles novos crentes. É claro que depois ele teve que, na sua segunda carta, corrigir algumas coisas, que é o que a gente vê, por causa de pessoas que começaram a ensinar outras coisas e até dizer que o dia de Cristo já estava vindo. Por isso que Paulo, então, escreve para orientar melhor, para abrir os olhos daqueles irmãos, para que eles não fossem enganados. Então a grande questão com relação à escatologia é a gente estar atento, manter a nossa esperança, viver uma vida na presença de Deus e estarmos preparados. Não ficarmos presos a certas coisas, discussões, a certos conceitos e até mesmo a certas profecias e interpretações mirabolantes que acontecem. O básico de tudo é que a igreja, nós como crentes, devemos estar preparados para o glorioso dia de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos uniremos com Ele e então o desfecho da história acontecerá, quando o anticristo vai se manifestar, o Senhor vai voltar e vai desfazê-lo com o assopro de sua boca. Nós entendemos e vemos no livro do Apocalipse detalhes maiores sobre isso, mas também vemos que no final será estabelecido o reino de Deus e por fim haverá a eternidade de paz, de felicidade e de amor, onde nós poderemos viver para sempre, vendo a face de Deus, contemplando o Senhor e desfrutando das delícias eternas. O projeto de Deus é um projeto maravilhoso. O projeto de Deus é um projeto glorioso. E a lição maior é: estejamos preparados, sejamos salvos em Cristo, amemos o Senhor, perseveremos em servir a Deus para que possamos, no desfecho de tudo, estarmos do lado de Deus. Esse é o princípio fundamental, essa é a base de tudo. E esse assunto, a escatologia, as últimas coisas, deve nos levar a uma vida de santificação e uma esperança maior e um regozijo e uma alegria. Se qualquer ensino escatológico não produzir isso, mas produzir confusão, contenda, discussões tolas, não está cumprindo o objetivo pelo qual Deus nos deu este ensino. Ele nos deu este ensino para que nós possamos nos alegrar e nos refugiar em Cristo Jesus, porque só nele seremos livres da ira futura, guardados e salvos pelo Senhor Jesus Cristo, para um dia estarmos vendo a face de Deus. Portanto, que o Senhor nos ajude e nos abençoe e dê graça a todos os professores que estarão ensinando este assunto. Livrem-se de discussões tolas, livrem-se de interpretações vazias e mantenham-se no foco, que é a escatologia, que traz alegria, esperança e santificação. Oremos. Pai Celestial, glorificamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos revela, Senhor, aquilo que está por vir. Glorificamos a Ti, porque sabemos que o Senhor voltará, Jesus voltará, para nos arrebatar, para estabelecer o Seu reino e aniquilar todo o mal. Glorificamos a Ti, Senhor, porque sabemos que muitas coisas terríveis ainda esperam esta humanidade. Mas Te louvamos, porque somos guardados e salvos por Cristo Jesus, e no meio de tudo que nos acontece hoje, temos esperança. E diante do quadro sombrio que sabemos que virá, ó Deus, sabemos que o Senhor tem guardado o Teu povo e tem preparado bênçãos para todos nós no dia do Senhor Jesus. Portanto, ó Deus, receba a nossa gratidão e louvor e a nossa adoração,
porque a Ti servimos e a Ti glorificamos na pessoa do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um grande abraço na paz do Senhor.